Você sabe, depois da vinheta tem informação bombástica. Thomas Müller, atacante alemão no Internacional. Vamos entender essa história direito, mas antes, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações antes da gente falar sobre esse grande jogador. Quero que você apoie aqui bastante o canal. Bora lá, porque tem muita coisa para a gente tratar sobre esse assunto. Vamos lá, pessoal. Muita gente tem me mandado, algumas pessoas me perguntaram sobre Thomas Müller no Internacional. Essa informação, ela surgiu do jornal Bild, que é um dos principais veículos de imprensa da Alemanha, inclusive, para quem lembra, na época de Rafael Borré, Internacional, toda aquela novela, o jornal Bild era quem mais atualizava a situação em relação ao Werder Bremen e à liberação do Internacional. É um veículo que tem certa credibilidade, claro, erra como muitos, quase todos os veículos erram em algum momento, mas é um veículo com muita credibilidade. O jornalista que trouxe a informação é o Christian Falk. E ele traz, pessoal, que o Inter teria feito uma consulta ao Thomas Müller. E, claro, também outros clubes também do futebol norte-americano, por exemplo, também haviam olhado a situação deste jogador. O que eu posso falar, pessoal, em termos de minha apuração em relação a essa situação? Eu conversei com duas pessoas muito importantes da direção do Internacional que me passaram o seguinte: não procede, não existe essa possibilidade. Inclusive, uma das pessoas com quem conversei me disse o seguinte: cara, já vieram me perguntar bastante sobre essa situação e eu não sei de onde ela surgiu. Claro que ele não está se referindo ao jornal alemão, porque a notícia veio de lá, mas ele está se referindo a não sei de onde as pessoas tiraram isso, exatamente esse o sentido que foi dado para a frase que me foi colocada. Dá para confiar 100%, pessoal, nessa negativa do Internacional? Não, porque a gente já viu em outros casos, eu citei aqui o exemplo do Borré, é um exemplo, o exemplo do Valência talvez seja o principal exemplo. O presidente Alessandro Barcelos, naquela época, foi a várias rádios, deu entrevista, negou veementemente que o Valência seria jogador do Internacional. E 2 meses depois acabou se concretizando. Então, pessoal, o que eu posso ler também dessa situação envolvendo o Thomas Müller, além de trazer a informação para vocês de que o Inter nega oficialmente essa busca pelo jogador. 3 coisas importantes. Primeiro, a direção do Inter, pensem comigo, se estivesse buscando um jogador do nível do Thomas Müller, negaria qualquer tipo de especulação. Primeiro, porque é um jogador caro, porque é um jogador disputado no mercado, e terceiro, porque é um jogador difícil. E o Inter sabe que confirmando esse nome publicamente, claro que em off, nos bastidores, mas confirmando essa informação na imprensa para a torcida do Internacional, cria-se uma expectativa. Então, talvez a primeira leitura dessa negativa do Inter seja em torno de fazer uma tentativa. O Inter talvez tenha chegado no staff através de intermediários do mercado, que a gente sabe que vários empresários trabalham, para tentar colocar jogadores em alguns mercados. Então pode ser que o empresário tenha feito uma consulta em nome do Internacional para entender a situação do Müller, o que ele quer da carreira, quais valores ele estaria pedindo, se ele quer jogar mais 2, mais 1 ano, como que é o planejamento da carreira dele. Então eu não descarto, pessoal, que isso possa ter acontecido e que a direção esteja negando por uma questão também de preocupação com o vazamento desta informação. A outra grande questão, pessoal, desse negócio, e que essa me intriga ainda mais: por que o Inter estaria buscando um centroavante? Aliás, não é a primeira vez que surge um nome para esta função, o que torna talvez o boato mais factível, o que faz a gente poder acreditar mais que de fato esse boato pode ser verdadeiro. O Inter já buscou o Joaquim Correia, e essa informação que surgiu na Argentina, é um jogador argentino
que atua na Inter de Milão. De fato, pessoal, faz bastante sentido. É um perfil parecido. Eu não estou falando aqui em jogador, mas é um perfil de negócio parecido. O Joaquim Correa tem contrato encerrando na metade do ano, o mesmo acontece com o Thomas Müller. E são centroavantes experientes, com passagem, e o Müller principalmente, com muito êxito no futebol da Europa. Então me parece, pessoal, pelo menos, que há um fundo de verdade nesta informação trazida do jornal Bild da Alemanha. Até porque, vamos ser bem sinceros, né, pessoal? Qual o interesse de um jornalista alemão trazer esta informação e simplesmente colocar ali o nome do Internacional? Às vezes acontece de haver uma confusão, talvez o Inter Miami tenha procurado e o pessoal tenha se confundido, ou a Inter de Milão. Isso já aconteceu em outros casos, principalmente dessas informações que vêm de fora. Mas o jornalista ele foi bastante claro e bastante exato ao citar o Internacional de Porto Alegre, para tirar qualquer dúvida que seria de fato o Esporte Clube Internacional. Então, pessoal, eu trouxe aqui informação para vocês do que eu apurei. Confesso que não consegui mais do que isso, não consegui uma informação de que há uma negociação ou há uma sondagem de fato pelo Thomas Müller, mas além da informação trouxe a vocês uma interpretação do que pode estar acontecendo. E fica aí sim uma dúvida que é minha e é bastante pertinente. Por que o Internacional estaria buscando um centroavante? Não está contente com Valência e com Borré? Buscaria um terceiro nome? Precisaria de 3 centroavantes desse nível, desse calibre? Não sei qual é o plano do Internacional, sinceramente, para a janela de verão do mercado europeu e a janela de inverno aqui do futebol brasileiro. Bom, pessoal, e falando agora sobre outras questões importantes que o Inter acabou atualizando no início da tarde desta quarta-feira, dia de jogo contra o Palmeiras, é que, de fato, o Vitinho e o Tabata serão titulares na partida desta noite. O Wesley teve um desconforto muscular, o Inter confirmou essa informação que a gente trouxe ontem aqui no canal e também confirmou a ausência do Carboneiro, uma lesão inclusive de grau 2, uma lesão mais grave, que pode, como eu trouxe também aqui no canal, demandar de 4 a 6 semanas de recuperação. Então, Carboneiro tá fora, Wesley tá fora, Vitinho e Tabata serão os titulares da equipe do Internacional. Tô colocando aí na tela mais uma vez para vocês, já trouxe pela manhã, mas repito aqui o time do Inter para a partida de hoje: Antony, Aguirre, Rohel, Vitão, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Tabata e na frente Ener Valencia, esta equipe do Internacional. Beleza, pessoal? Eu volto após o jogo para a gente atualizar mais sobre o Inter. Vai ter resultado, vai ter o jogo para a gente falar, vai ter entrevista coletiva. Quem sabe mais uma pista sobre Thomas Müller, mais alguém falando sobre esse caso? Veremos, se a gente se vê depois do jogo aqui no canal. Deixe teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações. Eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!